Olá, tudo bem? Estou aqui para falar sobre o que te impede de buscar uma recolocação profissional em dias de isolamento, tá? Para participar dessa conversa, eu vou estar aqui com o Alexandre, do que te impede. Então, o Ale já vai entrar aqui na live com a gente. Peraí. Deixa eu colocar o Ale. Ale, manda a solicitação por aí, que eu acho que vai ficar mais fácil. Aí eu já te adiciono aqui. Ale, Ale. Fabiola, não vai ser essas coisas aí, não? Ale, me manda aqui uma solicitação para entrar na live. Aê! Vamos esperar aqui. Ele já está entrando. Aê! Não acredito! A live É, do ano! cá estamos. Gente, essa é a live do ano. Ela tinha que acontecer hoje, entendeu? É verdade. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me Ah, ouvindo que bem? ótimo. Muito obrigado. Ah, então tá bom. Ale, vamos conversar um pouco sobre o que impede as pessoas de buscarem recolocação neste momento, né? E aí, para começar a falar de tudo isso, as pessoas primeiro precisam saber quem é você, né? Então conta aí quem é você na fila do pão. Na fila do pão eu não estou indo, né? Nem nas filas, nenhuma fila. Boa noite, eu sou o Alexandre Magno, eu sou coach, profissional da saúde e trabalho com desenvolvimento de pessoas, de processos dentro de empresa e criei uma página que é um blog que se chama O Que Te Impede e ele fala sobre crenças limitantes, né? E acho que com isso a gente consegue falar um pouquinho sobre como usar esse conhecimento e esse conceito com relação à questão da recolocação. Então, esse sou eu. Bacana. Muito grata aí por ter aceito esse convite. E eu vou colocar uma situação aqui, e aí eu vou pedir para, em cima dessa situação, da gente falar um pouco sobre eventuais crenças que podem estar ali nela, né? Então a gente tem uma situação de isolamento, uma situação muito grande de insegurança com o que vai acontecer nos próximos dias, né? Sim, E algumas pessoas que já estavam procurando trabalho, elas sentem que agora deu ruim total. Deu ruim, né? sim. Não tem o que fazer, porque se antes já estava difícil, agora vai ficar mais difícil ainda. E aí, com base nisso, o que a pessoa faz? Normalmente era paralisa. Então, ela não consegue tomar nenhuma ação que está dentro da esfera do que está dentro do controle dela, né? Ela não consegue tomar nenhuma ação. E aí, na hora que aparece a vaga, ela não consegue evoluir no processo seletivo porque ela não estava preparada para isso. Você acha que nesta situação que eu estou vendo acontecer com diversas pessoas, você acha que Hum. aí tem alguma crença limitante? Muitas, né? E muitas crenças já em ação, né? É, acho que é muito válido a gente falar um pouco sobre o que exatamente é uma crença e o que é uma crença limitante, para a gente entender como que elas estão agindo na nossa vida, a favor e contra, né? Então, uma crença é algo que você tem como verdade, tá? Então, são verdades pessoais e nós temos uma infinidade delas, né? Nós temos um sistema de crença que podem apoiar, normalmente as crenças apoiam nossos comportamentos,
podem apoiar nossos comportamentos indesejados também, né? Com relação à questão de trabalho, e num momento como esse, é extremamente importante a gente olhar o que é que está movendo as nossas ações, né? Principalmente quando a gente está vivendo uma adversidade, de além do momento de crise, um momento triste para o planeta, pessoalmente você tiver também sob efeito de uma crença limitante chamada medo, né? E esse medo, ele tem um monte de outros subtítulos, né? Então, é o medo do que vai acontecer no futuro próximo, é o medo de como você vai ficar, até quando você vai aguentar, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar com a autoestima baixa. Então, esse medo, ele tem uma sequência de desdobramentos normalmente negativos. E acho que é muito interessante a gente já começar falando, tentando clarear a crença sobre o medo. O medo, ele é positivo também. O medo pode te proteger de algumas coisas, mas o medo também pode te paralisar, te diminuir, né? Então, a coisa boa que a gente tem para falar, que é uma crença bem positiva, é que o medo é medroso. Para que ele seja vencido, você pode experimentar, desafiá-lo. Então, respondendo na prática a sua pergunta, eu penso que uma das coisas mais fortes hoje, diante desse cenário mundial e do cenário pessoal, às vezes eu procuro um trabalho, eu quero mudar de trabalho, eu já estava desempregado antes, é enfrentar de alguma maneira. Tem até um jargãozinho aí que a gente vê nas mídias, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. É porque é isso, né? Qualquer ação de enfrentamento do medo, ele diminui de tamanho. Entendi. Só que essa ação tem que ser persistente. Porque o medo vai te consultar de novo. Porque ele é uma crença, é um sentimento trazido por uma crença forte, de sobrevivência, de valorização do profissional, do eu pessoal, do eu profissional, né? Entendi. Eu tenho pessoas que são meus clientes, ou pessoas do meu convívio, que estão participando de processo seletivo ou que estão recebendo oferta de trabalho, etc., mesmo nesse cenário, né? E aí eu tô falando isso por quê? Porque o ritmo pode ter diminuído, mas o ritmo ele não parou, né? E aí tem uma tendência muito grande, a gente espera que isso aconteça, né? Tem muita esperança que isso aconteça, que a partir do momento que o mercado também voltar 100%, a tendência dele ter que correr para recuperar esses dias de isolamento também é muito grande. E aí eu tenho uma dúvida que como será que nós conseguiremos voltar naquele ritmo e voltar produzindo depois de tudo isso que a gente viveu? Você acha que a vida após o isolamento, você acha que é possível voltar a esse ritmo? É claro que sim. E eu tenho uma linha de pensamento positiva, né? E acho que é importante para quem está num momento agora de busca de novos horizontes profissionais, de um novo emprego, né? Seja ele para sua sobrevivência ou para desenvolvimento, enfim. É importante, e muito importante a gente saber que se agora esse isolamento social terminasse, o coronavírus desaparecesse do mundo, o que tem lá fora das nossas casas já não é mais igual.
né? Então, acho que daqui a gente já tem que ter tirado lição desde o primeiro dia do isolamento. É que coisas diferentes, todos nós, os que estão empregados e os que estão disponíveis para o mercado, terão que fazer. Nós todos teremos que adaptar, porque o cenário mundial é outro. A forma que as pessoas aprenderam a dar resultados longe dos seus escritórios é também outra, né? Então, existe um conceito aí, que é o conceito da resiliência, né? Que é um conceito da física, né? Que diz sobre a capacidade de um material físico, voltar à forma normal depois de sofrer algum tipo de agressão, vamos chamar assim, né? Então, qual é a receita que a gente tem para lidar com esse mercado que de um dia para o outro mudou, né? Mudou, então acho que cabe aí o conceito da resiliência. Mas, falando para quem está procurando recolocação, eu acho que a gente tem mais duas coisinhas para colocar como ingredientes para a pessoa pensar, pensa aí hoje, renova na Páscoa, né? Mas é a flexibilidade e a criatividade. Se você tiver o tempo todo essas duas coisas, você consegue achar alternativa. Porque o grande incômodo do desemprego é quando você entra num funil e acha que, poxa, ninguém está me chamando, eu também não estou encontrando as vagas, eu acho que eu não vou conseguir. Aí vem uma crença extremamente paralisante, né? E nesse aspecto, eu acho que é muito importante as pessoas pensarem em desenvolver a capacidade delas às adversidades, Entendi. né? Então, essa é uma grande adversidade que nós estamos vivendo. Exatamente. Eu percebo muito, às vezes eu vou atender alguma pessoa e quando ela chega, eu percebo muito que ela está num nível de desgaste emocional tão grande, porque às vezes ela fica dando looping e batendo exatamente na mesma tecla e algo que não está dando resultado. E aí eu percebo que às vezes ela quer alguma ação muito prática para ela conseguir logo um novo trabalho, né? Então ela quer arrumar logo o currículo, ela quer arrumar logo o LinkedIn, ela quer logo treinar para uma entrevista de emprego. E a gente não aprendeu, a gente esquece, o MBA não fala disso, né? Que nós somos seres complexos e completos. Então, se essa pessoa também ela não cuida dessa parte emocional que está travando, se ela não encontra recursos internos, se ela não olha para dentro, na hora da verdade, na hora do show, porque eu falo que a entrevista é a hora do show, ela não consegue passar segurança, porque realmente não é isso que ela está sentindo. Né? Ela está indo desesperada porque essa é a última chance dela encontrar algum recurso para pagar os boletos. E eu entendo esse sentimento, eu entendo esse momento do desespero, e eu sinto muito que a gente fale tão pouco no meio corporativo dessa parte de autoconhecimento, né? Porque não tem uma fórmula mágica. Cada pessoa vai encontrar um modo de lidar com esse medo que paralisa, né? Tem algumas situações, eu, por exemplo, eu tenho alguns medos que me paralisam bastante. E aí eu já tenho mecanismos, na hora que eu tô vendo que ele está acontecendo, eu já tomo algumas ações e aí eu vou aliviando e eu consigo caminhar. Há alguns anos atrás eu não conseguia, eu realmente ficava sem fazer as coisas e paralisava. E aí, Ale, eu quero entender um pouco se você tem alguma experiência ou alguma dica para compartilhar de como que, quando esse medo vem, esse medo que paralisa, o que você faz para conseguir dar um próximo passo? A coragem, né? Como que usa coragem nessa hora, né? É importante a gente exercitar a coragem,
Uhum. né? Esse é um ponto é, muito forte, e eu digo que é muito forte porque quando você está paralisado pelo medo, você tende a recorrer às coisas que você já conhece. Então é dizer, não vai dar certo, eu acho que eu tô numa vibe sem sorte, né? Como você falou aí, a pessoa está ansiosa porque ela quer logo o emprego, ela não olhou para tudo que está em volta, ela está olhando só uma planta, não está vendo a floresta. Exatamente pelo nível de pressão, pela frustração recorrente que ela já foi passando, né? Eu sugiro que para utilizar a coragem, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma visita no seu pensamento, nas suas lembranças recentes, o que você está fazendo que não está dando certo. Uhum. Porque se você fizer aquelas mesmas coisas, você vai cair exatamente no mesmo ponto. Vai cair exatamente no ponto que o que é que está faltando? Né? Eu estou indo com muita sede ao pote. Então, vá comendo sede ao pote. Eu estou indo procurar o trabalho só dessa maneira. Eu não flexibilizei as coisas que eu sei fazer para uma indústria diferente. Se você fizer as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Essa é uma questão que, na hora do estresse, na hora da frustração recorrente, a gente deixa de desejar o bom. Ter coragem é bom. Mas quando a gente só está recebendo aquela. A gente deixa de acreditar na coragem. Né? Eu acho que se eu tiver uma palavra para dizer, tenha coragem de fazer qualquer coisa. Não é de se candidatar a qualquer vaga ou aceitar qualquer emprego. É ter coragem de fazer qualquer coisa. Eu estou procurando emprego só mandando o currículo. Poxa, se eu tiver a oportunidade de estar diante de alguém que possa me indicar para aquela companhia, o que me impede de fazer isso? Uhum. Só que se você tiver com a autoestima lá no pé, se você estiver acreditando que o mundo, os anjos estão de costas para você, o que vai acontecer? Você só vai pensar no que não dá certo. E pensamentos atraem o quê? Os sentimentos, as sensações. E as sensações geram os comportamentos geram os resultados. Então, se os resultados estão sendo os mesmos, é porque os pensamentos estão recorrentes. Uhum. Agora, Bacana. você falou uma coisa interessante, Fabiola. Você falou assim, em algum momento eu paro, né? Eu paro e aí eu vejo o que é que eu estou fazendo. A gente tem esse estresse, né? Os geradores de estresse que acabam tirando o nosso impulso de coragem. Então eu sugiro, sempre que começar a baixar a vibe, dá uma paradinha, vai em algum cantinho, respira 3 vezes profundamente, presta atenção, dá uma volta, faz lá 5 minutos de esteira, o que for para você sair desse lugar, para que depois você volte com outra pegada. E aí eu vou lembrar de uma pessoa diferente para eu telefonar, eu vou lembrar de fazer alguma coisa diferente, e fazer coisas diferentes nos levam a resultados diferentes. Show de bola. Eu vou ler aqui o comentário da Tatalessa. Eu não sei o nome porque esse é o nick, né? Mas se você quiser colocar teu nome aqui, pode colocar. Então ela colocou assim, olha, Fabíola, eu já fiz uma entrevista com você e vi um lado muito humano na entrevista. Te acompanho e agradeço pelas dicas. Muito boa essa live. Parabéns. Que bacana. Fico muito feliz com esse feedback, né? E aí, se você quiser aproveitar também esse momento para falar de alguma situação que te impede de buscar um trabalho, né? Algum sentimento que te paralisa, algo que você queira, alguma dica, aproveita o Alexandre, tá? Não tô falando para aproveitar. A Thaís, Ah, Thaís, é. é a Thaís.
Aproveite o Alexandre que ele está aqui, então vamos aproveitar dele para mandar uma série de dicas para ele. Ale, deixa eu te falar uma coisa. Você falando da coragem, eu lembrei muito de um livro que eu adoro, que é o Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E tem uma parte no livro que ela fala o seguinte, que chega uma hora que a gente precisa se jogar no abismo. Mesmo com medo, mesmo sem saber se vai dar certo ou não, a gente precisa se jogar e ver o que vai acontecer. Porque se não fosse assim, nós não teríamos no dicionário as palavras herói ou heroína, né? Que é essa questão da coragem. Tem hora que você tem que ter coragem, tem hora que você precisa ir, mesmo que não exista garantia, mesmo que o encontro seja o incerto, né? Então, eu vi na tua fala uma semelhança muito grande com essa parte do livro, e eu achei super fantástico. A Jaque está aqui. Oi, Jaque. E Ale, eu acho muito forte essa frase, o que te impede. Eu acho super, né, ela mete. Por que você escolheu esse nome para pro teu Instagram? E o que as pessoas podem encontrar no que te impede? Bom, o nome é exatamente relacionado à resposta, né? Toda vez que a gente pergunta o que te impede, vem uma crença. E normalmente é uma crença limitante, né? Então, como o nosso trabalho é muito apoiado no coach e na programação neurolinguística e nas terapias holísticas, a gente trabalha muito com a questão das crenças e, obviamente, das crenças limitantes, tá? Então, quem for lá na minha página do Instagram, ou quem entrar lá no queteimpede.com.br, vai encontrar informação referente a como lidar com crenças limitantes, tá? E a gente, assim, tem uma expectativa de colaborar, né? O que te impede não é uma iniciativa profissional e financeira. Ela tem um propósito de ajudar. Obviamente, a gente faz meditações nas empresas, a gente faz trabalhos de team coaching, a gente trabalha com mediação de conflitos. Ok, a gente cobra por isso. Mas a função do trabalho é de ajudar as pessoas a lidarem com crenças. Toda vez que a gente pergunta uma pergunta que é respondida a um porquê, né? Você falou assim, por que chama o que te impede? E aí eu falo, é porque eu penso, é porque eu não gosto da palavra penso, eu já falo logo, eu acredito que quando eu respondo o que te impede, eu respondo uma crença limitante. E aí fica muito mais fácil da gente trabalhar, tá? E eu uso muito, no começo, quando eu comecei a usar muito essa frase, o que te impede, eu achava até meio pedante, sabe? Mas substituir o que te impede pela pergunta por quê é maravilhoso, né? A gente pode fazer exercício agora, né? Cada um que estiver participando aqui, escutando, pegue um ponto da sua vida que você quer mudar e pergunta o que te impede. E certamente a resposta é uma crença. É uma crença relacionada a um ambiente, é uma crença relacionada à mudança de comportamento, à aquisição de alguma capacidade, é uma mudança de uma crença, né? Esse é um trabalho mais colaborativo mesmo, e é das coisas que eu faço, das muitas coisas que eu faço, a que eu mais gosto. Que legal. Olha só, quem que tá aqui na live, quem entrou aqui na live é a rainha da programação neurolinguística, Mabel. Mabel, beijos para Linda. você. Ô, Ale, e olha só, por que que eu te chamei, né, para esse bate-papo, para essa live, e as outras lives que virão também têm uma pegada muito parecida.
Eu vejo muito as... Ela tá mandando beijos. Eu vejo Certo? muito as pessoas falarem de trabalho numa linha muito técnica, né? Então você vai ter que Sim. fazer, você tem que fazer isso, você tem que arrumar o teu currículo assim, você tem que se posicionar assim numa entrevista, depois que você estiver numa empresa, você tem que fazer isso, isso, isso para você bater a meta, e aí você vai fazer o MBA tal, e depois que você fizer o MBA tal, você vai fazer não sei o quê, etc, etc. E aí a gente esquece que as pessoas, elas são seres complexos e mais completos do que isso, né? E aí, às vezes, a pessoa faz tudo isso, então, às vezes, ela consegue o trabalho, ela faz o MBA, etc., e ela sempre olha para o trabalho com sofrimento, porque ela ainda não se encontrou ali. Então, a ideia dessa conversa é de trazer pessoas que não necessariamente são pessoas de RH e que vão dar dicas técnicas de recolocação, é para a gente começar a olhar para o trabalho como uma coisa muito mais ampla, né? Quem a gente é como pessoa vai determinar também a nossa relação com o trabalho. E aí eu acho que tem um sentido absurdo as pessoas irem no teu perfil do que te impede, começarem a ver o seu conteúdo lá também, porque também é um conteúdo para recolocação, né? O Sim. conteúdo para recolocação não é só o que é técnico. Nós somos muitos dentro de uma pessoa só. E aí eu acho que o teu conteúdo pode ajudar muito, muito mesmo essa parte do pessoal, do autoconhecimento e para a pessoa efetivamente entender o que te impede, né? Então, às vezes a pessoa ela está procurando um trabalho, mas o sonho dela é abrir um negócio. Às vezes ela quer mudar de segmento e ela está insistindo em um. Eu tenho inúmeros casos de clientes que eu comecei a atender e eu falei assim, olha, eu preciso que você primeiro resolva o término do teu ex-trabalho antes da gente começar um novo, porque a pessoa vem com uma Hum, carga tão grande afetiva, de um luto que ela não viveu ainda do trabalho anterior, que ela não consegue se desvencilhar daquilo para ir dali para o próximo, né? Então, eu acho o seu conteúdo de extrema relevância, porque eu acho que o único caminho efetivamente é o autoconhecimento. Você quer indicar algum conteúdo do teu blog, algo específico da tua página? Vai fazer alguma live agora que você está todo blogueirinho? O que você pode deixar aí para o pessoal? Não, eu gostaria de fazer uma colocação aqui que é muito importante, a gente saber olhar para o que é que o trabalho representa na nossa vida, né? Então, quanto que o trabalho contribui para a felicidade da gente, né? As pessoas, elas têm demandas relacionadas ao trabalho que não são só de dinheiro, né? São de reconhecimento, são de pertinência, de passar a pertencer a algum grupo, né? Às vezes é o desafio de conseguir superar um limite de alguma profissão, né? Mas o grande fator é o quanto é que o seu trabalho contribui para a sua felicidade como pessoa. Falando em felicidade, você viu que a Feliz entrou aqui, né? É, então, assim, sabe por quê? Porque senão a gente vai só trabalhar, é como a pessoa que passa pela vida e não vive, né? Então a pessoa vai trabalhar e não vai encontrar a felicidade do eu profissional. E o eu profissional é uma parte de você. E as empresas são o quê? São as pessoas. Competência técnica, hoje em dia, eu costumo dizer, eu dou aula também, né? Então, eu costumo dizer que se você estendeu a mão para receber um canudo e se tornar profissional de alguma coisa, competente você já tem que ser, Uhum. né? Agora, as habilidades socioemocionais, essas você vai desenvolver. Isso vai desenvolver se você quiser. E é normalmente
o tipo de atributo que te faz sair de uma empresa. Dificilmente as pessoas saem por incompetência, porque, como você falou, hoje os RHs sabem o preço que é alto, financeiro ou não financeiro, de ficar trocando pessoas. Né? Então, assim, hoje existe um incentivo muito grande para que os treinamentos técnicos aconteçam e você retenha os talentos que você treinou, porque você investiu neles, é um capital humano que vale a pena ficar, porém, não adianta a pessoa ser extremamente competente e ser uma pessoa que não está alinhada com a missão da empresa. Ah, como que é que ela não está alinhada com a missão da empresa? Porque ela não sabe o quanto que o trabalho a deixa feliz, a deixa com a sensação de missão cumprida, né? Esse ciclo de insatisfação, de frustração, ele sufoca. Então, se eu tivesse aqui agora que dar uma dica, daria essa: avalia quanto é que o seu trabalho contribui para a sua felicidade. Primeiro ponto. Segundo ponto é, como é que você consegue sentir isso? Eu não gosto muito de falar aquela frase, se você acorda contente, saltitante na segunda-feira. Pode ser que você tenha uma aversão a ir trabalhar na segunda-feira, porém, o fato de você pensar em trabalhar te deixa feliz por quê? E aí responda esse porquê. Aí pode ser que você encontre realmente a sua empregabilidade. Eu pego por mim que fiz várias formações técnicas, né? Eu fiz faculdades, eu fiz MBA em várias áreas, né? E de verdade eu não uso nenhuma das minhas formações oficiais, assim, acadêmicas, para o trabalho que eu realizo, né? Para isso, sim, eu tive que cometer muito erro, né? Eu tive que me disponibilizar a me adaptar às pressões novas, né? Então, assim, a gente tem um processador que vai juntando tudo que você é enquanto pessoa para você apresentar o seu profissional. Exatamente. É isso Né? aí. Sensacional o conteúdo, Ale. Aprendi bastante aí contigo. Estou refletindo sobre diversos pontos aqui, pelo que você Que falou. bom! E aí eu queria que você deixasse os seus contatos e como que você poderia ou ajudar as pessoas físicas ou os RHs que possam, né, que vão assistir, ou que estão assistindo, ou que vão assistir a gravação depois da live. Como que o Kit Impede pode ajudar essas pessoas? Ok. O trabalho do Kit Impede para as companhias, né, para os RHs, ele está focado no desenvolvimento mesmo de habilidades mais socio-relacionais. Tá? Então a gente trabalha com meditações nas empresas, a gente trabalha com rodas de conversas para poder alinhar as questões pessoais, inclusive, de relacionamento, não só time coach para alcançar aquela meta, como você falou, né? Também para desenvolver realmente as questões de interação, né, do capital humano enquanto força não técnica exclusivamente. Tá? E para a pessoa física, ou seja, para quem for e quiser lidar com crenças, a gente faz atendimentos pessoais e a gente, nesse momento aqui, pode inclusive sugerir fazer grupos até pelo Instagram mesmo, ou outras plataformas, onde a gente possa fazer uma roda de conversas e discutir crenças limitantes pessoais, né? Sem exposição de ninguém, mas entendendo que todos nós acreditamos muito em muitas coisas semelhantes, né? E as crenças fortes de um podem ajudar as crenças fracas de outros, e essa troca é sistêmica também. Tá? Então, ajudar as pessoas
individualmente, também pode acontecer por sessões de coaching. Mas eu lembro que o trabalho do Que Te Impede, ele nasceu do meu desejo de ajudar as pessoas que não podiam fazer coaching comigo. Então, a ideia é uma ideia colaborativa, tá? Meus contatos são, pode me chamar no meu WhatsApp, é 11 967 80 0101, igual pronto-socorro. Você tem noção que eu vou colocar isso aqui no YouTube e vai pro mundo, todo mundo vai ficar sabendo do teu Não tem telefone. problema, pode. Eu sou público, meu telefone é público, eu estou tranquilo. E acho que é interessante, inclusive se quiserem sugerir lá no próprio blog, né, o quetempede.com.br, pode mandar mensagem por lá falando, olha, eu gostaria que você fizesse alguma colocação aqui com relação a crenças relacionadas a determinado ponto. Pode ser sobre relacionamentos, pode ser sobre trabalho. Tranquilo. Tá? Eu chamo sempre. Eu vou aproveitar para dar um beijo, mandar um beijo para a Andréia, que eu vi que ela entrou aqui, para a Vivi, que eu vi que ela entrou aqui, para a Mônica. A Mônica, ela, daqui uns dias nós vamos fazer uma live também. E a Mabel tá falando. Maravilha. A Mabel. Então tá bom, Ale, muito grata. Eu acho que esse conteúdo já foi muito rico. Eu vou depois disponibilizá-lo em outras plataformas para que as pessoas tenham a oportunidade de visualizar depois também. Achei sensacional essa ideia dessas rodas de conversa para trabalhar com crenças limitantes. Eu acho que neste momento isso é fundamental. E quando tiver, você me chama, tá? Que eu quero também. Pode chamar a Mabel aí também, tá? Pode convocar. Sensacional. Me chamem, por favor. Legal. Muito obrigado também, Fabiola. E estamos aqui disponíveis, tá bom? E lembrando que faça sempre a pergunta, o que te impede de crescer, de ser feliz profissionalmente, pessoalmente, e você vai encontrar um monte de resposta para trabalhar. Bom, gratidão. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado.